Sem fome, meus queridos, sem vontade, desequilibrado defensivamente, uma dupla de zaga batendo cabeça, como se fosse uma dupla de zaga da Série B do Campeonato Brasileiro, nem isso. Individualmente, muitos jogadores abaixo e no banco de reservas um treinador que já está demitido, né? Um morto-vivo que está se arrastando na última esperança dentro de uma competição que é a mais difícil da temporada, a Liga dos Campeões. E emocionalmente perturbada, deu para ver neste sábado. Estamos falando, obviamente, de quem? Do Bayern de Munique, que conseguiu a proeza de perder mais uma no campeonato alemão com o jogo ganho, hein? Com um time muito inferior, tecnicamente, de meio de tabela, que nunca tinha vencido o Bayern de Munique em sua história, o Heidenheim, num jogo que estava 2-0 no primeiro tempo. O Heidenheim conseguiu virar na segunda etapa para 3-2, espelhando e mostrando muito o que é essa temporada do Bayern de Munique, né? Nunca faltou individualidade, nunca faltou qualidade nesse plantel, mas o que falta é uma coerência de ideias, um estilo de jogo parecido com o DNA que o clube sustentou e ostentou durante tantos e tantos anos, e isso a gente já não vê mais, né? Dá a impressão de que qualquer time pode vencer o Bayern de Munique. E não é só impressão, é verdade. Qualquer time hoje pode vencer o Bayern de Munique. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco do que foi o jogo, né? Falar um pouco da tabela da Bundesliga, porque o Bayer Leverkusen venceu o seu jogo contra o Union Berlin fora de casa, gol do Wirtz, e agora, na próxima rodada, já pode ser campeão alemão, faltando 6 rodadas para o final da competição, a gente vai fazer as contas aqui juntos, já pode ser campeão alemão, o Bayer Leverkusen. Entramos em abril e o Bayern já pode ser campeão alemão, afundando o Bayern de uma vez por todas. O Stuttgart hoje, daqui a pouco tem jogo contra o Borussia Dortmund, vou ver o jogo, mas não vou gravar vídeo. Se o Stuttgart vencer o Borussia Dortmund fora de casa, o que é algo improvável, mas pode acontecer, pode empatar com o Bayern de Munique na tabela de classificação na segunda colocação com 60 pontos. Enfim, uma temporada desastrosa em que poucos se salvam, e eu vou falar deles também. Portanto, eu sei que o torcedor bávaro vai chegar aqui chateado, mas eu peço um humilde like. Peço, por favor, os comentários de vocês. O que vocês acharam da atuação do Bayern de Munique? O que vocês acham que vai ser o jogo contra o Arsenal? Estamos às vésperas das quartas de final da Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, aliás, amanhã estou indo para Londres fazer esse jogo. E também chega aí se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, para dar aquela moral. Estamos quase nos 50 mil. Vamos lá. Eu já sabia, depois da declaração do Tuchel no último jogo, em que ele jogou a toalha e deu os parabéns ao Bayer Leverkusen, né, pelo título do campeonato alemão, eu já sabia que esse jogo contra o Heidenheim seria na base da preguiça, na base da poupança de jogadores, inclusive não só daqueles que não entraram em campo, mas daqueles que entraram em campo por conta do jogo decisivo contra o Arsenal no meio da semana. Isso tudo é plausível, tá? Jogadores tirando um pouquinho o pé, enfim. Plausível num cenário de um time que não fez isso a temporada toda, né? Jogou mal a temporada toda, numa instabilidade enorme. Mas enfim, já imaginava isso. Primeiro tempo da partida foi uma marcha lenta impressionante. O Bayern de Munique com bola, sem pressa nenhuma de abrir o placar, errando passes bobos, não conseguindo furar a defesa do Heidenheim, que marcou lá atrás, é verdade. Mas assim, um jogo lento, sonolento, cara. Tava um solzinho na Alemanha depois do almoço, né? Porque o jogo lá foi 3h30 da tarde. Eu fiquei imaginando o que esses caras comeram no almoço. Se fosse no Brasil, eu ia falar, pô, comeram uma feijoada e entraram em campo. Lá eles comeram o quê? Um Bratwurst, cada um 3 salsichons lá e mais o quê? Um joelho de porco, porque foi um jogo sonolento no primeiro tempo. Até os 38 minutos o Harry Kane marcar o primeiro gol. E aí, se a gente pode pegar um pouco de bright side da coisa, já que a gente vai para a Inglaterra, né, semana que vem, começamos a falar expressões inglesas aqui no canal. Cara, o que a gente pode pegar de silver lining, nossa, eu tô, cara, copinho meio cheio da parada, é que o Harry Kane, cara, enfim, faz uma temporada muito boa, né, de excelência a nível de números, né, são 32 gols na Bundesliga, fez mais um.
São 38 na temporada, mais 12 assistências, são 50 participações em gols. Apesar de Harry Kane, o Bayern de Munique está fazendo essa patifaria de temporada, porque realmente o Harry Kane faz uma temporada de gente grande, né? Infelizmente para ele, a zica é forte e provavelmente, né, olhando o que falta aí, ele vai terminar a temporada sem títulos, mais uma, mas não por ele, né? Realmente a temporada dele é muito boa. É óbvio que no segundo tempo ele perdeu um gol e muita gente vai borrifar, tem os haters aí do Harry Kane e tal, mas cara, olha os números da temporada, esse cara tá entregando. Inclusive no jogo contra o Borussia Dortmund, ele fez um gol, tava impedido, mas ele fez o gol, enfim, faz parte de um contexto, mas é uma das coisas positivas do Bayern de Munique, é o Harry Kane, tá? E assim, se pode se apegar também a alguma coisa para o jogo contra o Arsenal, já vai entrar mais nos pormenores, é ele que costuma marcar gols contra o rival, era assim no Tottenham e talvez seja assim no Bayern de Munique. E ele fez 1-0 aos 38 e aos 45 minutos o Gnabry, que está sendo titular por conta das circunstâncias, o Sané machucado, o Coman machucado, também pode ser apontado como um ponto positivo, né? Porque ele foi, enfim, participativo no jogo, chamou o jogo muitas vezes. Ele tem sido assim no 2024, depois do retorno da lesão. Se eu não estou enganado, são 4 jogos e já 3 gols, uma assistência. Eu acho que é isso. E ele fez o segundo aos 45 minutos num cruzamento do Davis e de cabeça o baixinho Gnabry fez um gol. Ele costuma ir muito bem em Londres, né? Jogou pelo Arsenal, vai ser titular muito provavelmente na próxima semana. E eu me lembro de um jogo que eu estava, inclusive, contra o Tottenham, que ele arrebentou com o jogo, né? Aquele 7-2, foi isso, 7-2 em Londres, e ele marcando muitos gols. Fora isso, eu não tenho mais pontos positivos para apresentar aqui, para trocar uma ideia com vocês sobre o Bayern de Munique. É o Gnabry e o Harry Kane hoje. Não tem muito mais o que falar. E o Bayern abriu 2-0. E daí, cara, nessa tiriça toda, nessa marcha lenta, a gente imaginava um segundo tempo ainda com mais marcha lenta, mas com o Bayern de Munique aproveitando, sei lá, um contra-ataque, matando o jogo 3-0. O jogo estava fácil, o Heidenheim estava mal. Um time muito, muito limitado. E, de repente, o Bayern de Munique entra numa preguiça ainda maior, numa desatenção ainda maior, sem foco nenhum. E o Heidenheim, inflamado pela torcida, faz um gol aos 50 minutos e depois aos 51 faz outro gol. Ou seja, em 2 minutos o Bayern de Munique conseguiu tomar um empate num jogo fácil, facílimo. É o reflexo, o espelho desse time desatento, dessa falta de fome, dessa falta de foco, dessa falta de vontade de atropelar, que fica cada vez mais evidente numa temporada que é para pegar assim, ó, amassar bem e jogar no lixo. Essa é a verdade, não tem muito o que falar. E ainda tem a Champions, né? Vamos chegar lá nesse comentário aqui. 2-2. Aí o Bayern de Munique resolveu acordar, perdeu algumas chances, o Harry Kane, como eu disse, perdeu uma, enfim, teve outras chances perdidas. Mas antes disso, para falar dos 2 gols que tomou. Cara, o Kim Min-jae e o Upamecano hoje não podem ser titular de um time como o Bayern de Munique. Não podem jogar num time como o Bayern de Munique. O Kim Min-jae falhou grotescamente nos 2 lances. Aliás, falhou em vários lances, mas nos 2 gols. Tentar interceptar uma bola ou ir para uma dividida, uma antecipação, e não consegue. Ele não acha os jogadores de frente. Por mais limitados que os jogadores de frente sejam. E o Upamecano, ele já é emocionalmente instável, né? A gente já viu isso na temporada passada, nessa temporada, e parece que agora, tecnicamente, está num nível horroroso, inferior. O Reich é o Reich, né? A gente não pode esperar muita coisa, acho que o Neuer volta para a semana que vem, mas enfim, a dupla de zaga hoje jogou o Bayern no mato. Não foram os únicos ruins, tá? A dupla de volantes não funciona, Laimer e Goretzka, muito abaixo. O Davis não é nem sombra do jogador que já foi um dia, tá com a cabeça em outro lugar, né? Isso fica claro, apesar do cruzamento que ele fez pro gol do Gnabry, muito pouco para um jogador como o Davis, né? O Kimmich hoje não foi tão bem, mas como lateral direito é muito, muito melhor do que o Kimmich como meio-campista. O Musiala hoje foi mal,
O Thomas Müller hoje movimentou, mas pouco fez. Participou da jogada do primeiro gol, mas enfim, pouco fez. Foi um time aquém do que pode ser, mas isso é chover no molhado, né? E depois do Bayern perder mais e mais oportunidades, o Heidenheim foi lá e com perigo chegava e chegou e fez o 3-2 com justiça, tá? Quis ganhar, teve fome de ganhar, porque assim, no futebol, cara, você precisa ter vontade, você precisa ter fome. Não adianta. Precisa ter solidariedade, precisa olhar na cara um do outro, dos jogadores e falar assim, nós vamos ganhar o jogo, cara. Se você entra lesado, se você entra desatento, se você entra sem foco, dificilmente você ganha um jogo. E hoje em dia, dentro de um contexto competitivo, o outro time pode ser limitado, mas ele te agride. Foi o que aconteceu. O Tuchel mexeu mal no time, o Choupo-Moting não tem mais condição de jogar no Bayern de Munique, essa temporada é desastrosa. Ele entra, ele piora o time, ele tira o Musiala e coloca o Choupo-Moting, deixa o Musiala lá. Eu entendo que eu acho que foi até por poupar o jogador para a semana que vem, que é o que vale. Mas mesmo assim, o Tuchel perdido, tomou amarelo lá, gritando, dando um chilique com o árbitro, enfim. Mal. Pouco se salva. Olhando para a tabela de classificação, até fiz um tweet sobre isso, o Bayer Leverkusen venceu o Union Berlin e agora tem 16 pontos a mais que o Bayern de Munique. Tem 76, o Bayern de Munique tem 60. E faltam 18 pontos em disputa. Ou seja, se vencer o próximo jogo e o Bayern de Munique não vencer o seu próximo jogo, na próxima rodada da Bundesliga o Bayer Leverkusen será campeão. É uma questão de tempo agora, é contar a rodada, mas seria engraçado o quanto isso antes acontecer, né? Para que o Bayer Leverkusen comemore ainda mais essa conquista e que ela seja ainda mais emblemática dentro do clube, né? Com tantas e tantas rodadas ainda de antecedência. E olhando para a parte de trás, o Bayern de Munique tem no seu retrovisor o Stuttgart, como eu falei. Pode terminar, inclusive, na terceira colocação do campeonato alemão. Olhando para a Liga dos Campeões, dito tudo isso, eu acho que a dupla de zaga titular hoje, doa quem doer, é De Ligt e Dyer, são os dois mais constantes, que já fizeram os jogos mais constantes no recorte das últimas partidas. Não dá para Kim Min-jae, nesse nível de atuação, e o Upamecano serem titulares. Não dá. E aí eu acho que se voltar, o Neuer já é uma grande ajuda, porque é um jogador decisivo, além de ser o Neuer ali, dar mais confiança para o time, saída de bola também melhora muito, né? A organização ali defensiva, o escape, ele decide o jogo, né? Com as suas defesas. Então, se voltar o Neuer é muito importante. E se voltar o Sané, para mim o Gnabry tem que ser titular. Agora, o que eu não gostei nesse jogo, que eu acho que tem que inverter, é o posicionamento do Musiala com o Thomas Müller. Eu vi o Müller caindo muito pela direita, eu acho que é o Gnabry que tem que jogar por ali, não pela esquerda, o Musiala pela esquerda e o Thomas Müller no meio, com o Harry Kane na frente. Eu acho que para o jogo contra o Arsenal, apesar de todo esse caos estabelecido, não vai ser um jogo fácil para o time inglês. Eu já vi muita gente colocando nas redes sociais aí, o Arsenal vai atropelar, coitado do Bayern de Munique, vai ser uma goleada. É um contexto muito diferente. O Arsenal vem muito desgastado por conta dessa competitividade lá em cima da Premier League, tentando brigar pelo título, né? Assim, tem dois focos o Arsenal nessa temporada, eu acho que a Premier League é o foco principal. Então vem nesse desgaste, pegando um time que joga a vida. Os jogadores do Bayern de Munique não são ruins, como eu disse. O elenco está longe de ser ruim, é um excelente elenco. Nesse jogo os caras vão dar a vida. Nessa eliminatória eles vão dar a vida. Na Bundesliga já jogaram a toalha. Então eu acho que vai ser um jogo competitivo do Bayern de Munique, mesmo jogando em Londres. O favoritismo para passar da eliminatória está com o Arsenal, uns 60-40, 55-45. Óbvio que isso vai aumentando consoante a essas presepadas dos bávaros, né? Mas mesmo assim, acho que vai ser um jogo muito difícil, uma eliminatória bem complicada para o Arsenal e a decisão é na Allianz Arena. Se o Bayern de Munique conseguir sobreviver nessa primeira partida, tem condições de passar para as semifinais da Champions. A gente já viu ao longo da história times que eram estáveis dentro do seu campeonato, da temporada, e conseguir avançando casinhas após casinhas na Liga dos Campeões, na história recente da Champions. Inclusive o Chelsea
do próprio Thomas Tuchel quando bateu o campeão para cima do Manchester City. Contextos diferentes, times diferentes, organizações táticas diferentes, mas não vejo o Arsenal atropelando o Bayern de Munique. Se eu estiver errado, vocês voltem aqui nesse vídeo e comentem aí embaixo. Vamos ver quem volta dos desfalques que o Bayern tem, mas acho que vai ser um jogo duro no meio da semana, independentemente dessa situação toda. Meus caros, bom final de semana para vocês. Aproveitem aí, o torcedor do Bayern, tome uma cerveja para relaxar e esperem a semana que vem, porque é o que tem para hoje. Além dessa derrota doída contra o Heidenheim. Tchau!